Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma noite fria em Gravataí, estamos ao vivo, né, para o restante da turma e temos vários colegas aqui presentes. Sejam muito bem-vindos, especialmente vocês que estão aqui hoje. Eu diminuo bastante até o quórum, né? Parabéns para vocês que fizeram esforço aí para estar aqui hoje ao vivo. É um prazer enorme para o professor e para o tutor também, né, Jefferson? Ter a presença de vocês é muito legal. Acho que o online ele ajuda bastante, né, quando a gente precisa. Mas o contato, esse olho no olho que a gente tem, às vezes, dando aula, contribui para os alunos também, que não só para o professor, mas os alunos também, ao mesmo tempo, conseguem aproveitar as aulas, né? Então, muito legal, parabéns por vocês estarem aqui, né? E vamos, então, dar início à nossa disciplina de empreendedorismo criativo. Meu nome é João Capé, sou professor da FAC há pouquíssimo tempo, né? Mais ou menos aí seis meses, eu acho que vai completar, não me lembro muito bem, mas em torno disso. Sou professor de várias disciplinas, além de empreendedorismo criativo. Gosto muito de coisas ligadas ao digital, porque a minha experiência ela é baseada no digital. Eu trabalhei no Terra, no provedor de internet, durante 12 anos. Você conhece Terra, né? Que legal, né? Começou aqui, em Porto Alegre, lá na João Manuel. Era o ZAS antes, aí depois foi adquirido pela RBS, e aí, perdão, pelo Grupo Telefônica, que era da RBS antes, aí virou o Terra. Morei em São Paulo durante 3 anos, uma experiência muito bacana, pena que a gente veio o dobro e gasta o trigo. Aí eu fiquei com saudade da era do chimarrão, voltei para Porto Alegre. Sou gaúcho, né, tenho uma filha de 10 anos, que é mais digital do que eu, e o que eu gosto muito, porque eu acredito muito que o digital veio para nos ajudar. Sim, tem seus, digamos, vieses, né, tem muita coisa que às vezes vem junto de forma ruim com a tecnologia, mas eu acredito muito num futuro onde a tecnologia vai ajudar a gente a transpor, né, acabar com esses problemas criados pelo digital. Trabalhei na Serasa também, Experian, e quando eu voltei para Porto Alegre, eu terminei meu mestrado e meu doutorado. E aí eu digo, não, eu vou voltar para a sala de aula porque é importante, a gente tem que estar sempre aprendendo. Dar aula, para mim, é muito importante porque eu aprendo também. Eu sou obrigado a se atualizar. Eu, por exemplo, tenho ministrado disciplina sobre inteligência artificial na prática. Às vezes a gente vê muito de inteligência artificial, tudo que é lugar focando, né? Mas só questões futuristas, né? A IA vai mudar o mundo, a IA vai mudar mesmo. Mas como é que a gente aplica hoje no nosso dia a dia? Não é só perguntar para o chat GPT, mas como perguntar. Então eu vejo também como uma ferramenta que vai ajudar muito a gente a se desenvolver, os alunos também a se desenvolver. Eu sou super a favor disso, que seja muito bem utilizado. Mas aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo criativo e também, desde a minha experiência pessoal, eu gosto de destacar que eu já tive uma agência de marketing, né? E empreender no Brasil é muito difícil, porque se a gente não tem criatividade, de fato, a gente não tem um diferencial competitivo, a gente não consegue inovar, a gente vai criar uma empresa mais da mesma. E durante a minha experiência, vamos dizer assim, o marketing hoje ele está, digamos, sobrecarregado de empreendedores. Então, tu precisa criar mesmo esse diferencial, precisa inovar. Vocês veem hoje YouTube, os canais digitais, Instagram, a quantidade de marqueteiros digitais, no bom sentido da palavra. Então, se a gente não se diferencia, se a gente não é criativo, a gente acaba sendo mais do mesmo. É isso que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. Essa questão de como empreender, mas de forma criativa. Vamos ver quais ferramentas podem nos ajudar no dia a dia, né, para criar um negócio e pensar também um pouco diferente. Né? O que a gente pode lançar mão de inovação? Quais são os cases que a gente pode utilizar que são inovadores? Já ouviu falar em inovação disruptiva? Inovação disruptiva é uma inovação que muda o mercado por completo. É a Netflix, quando trouxe a streaming, que hoje a gente tanto assiste, né? Porque até então as pessoas recebiam em casa um DVD para assistir, ou iam lá
a Blockbuster, tiraram, lembra? Os DVDzinhos lá, né? E aí, de repente, as pessoas dizem, não, aperta um botão e já consigo assistir. E aí começou a se criar um mercado onde as pessoas começaram a usar o streaming. Né? Um mercado que até então não existia, de pessoas que querem assistir on demand, através de casa, sem precisar sair. Mais gente, mais gente, mais gente. Uber? Quem diria que um dia a gente ia entrar num carro com uma pessoa que a gente nunca viu na vida, ia nos oferecer balinha e a gente não ia precisar nem pagar, né? Porque ia ser tudo via cartão de crédito. Se alguém me disser há 10 anos atrás, eu imaginava que um dia teria Uber, olha, parabéns, porque é um futurista, porque jamais a gente ia imaginar que ia estar nesse momento. As aulas online também, quantas aulas a gente teve, reunião online o tempo inteiro. Então, são questões que a gente precisa estar acompanhando e a gente vai tratar aqui no curso, vamos tratar aqui nos nossos encontros. A gente tem 6 semanas de encontro, né? A gente vai ter aulas aí nas quartas e quintas, das 19 às 20h30. E eu até mandei, já postei junto com o Jeff ali, ele já tem me ajudado bastante, como eu ainda sou novato dentro do Moodle, ele é meu assessor para assuntos especiais, tá? Assuntos aleatórios, né? E graças ao Jeff aí, que é o nosso tutor, e, puxa, contribui muito, né? A segunda turma que eu pego com o Gerson, ele é um baita profissional, não só na carreira, mas também apoia muitos professores, os alunos, então, né, o que vocês precisarem aí, vocês querem comentar como é que é a dinâmica dos encontros, né, das tutorias, vocês querem falar como é que funciona isso, já? Sim, pode ser, prof. Bom, então, boa noite a todos, presencialmente aqui, né, e boa noite quem está nos acompanhando aí de forma online. Alguns eu já conheço, de outras disciplinas que fizemos juntos, e outros estão iniciando com a gente aqui. Só para complementar a fala do professor, assim, é importante essas aulas presenciais, né, prof? Porque nós que vimos até então fazendo todas as aulas online, às vezes a gente passa pelos alunos da rua, eles vêm fazer prova aqui presencialmente no polo, no final da disciplina, e a gente passa pelo aluno e não conhece, né? Por quê? Porque ou ele não abre a câmera e aí tu não sabe quem é, então o presencial é importante por causa disso, né? Mas só para vocês entenderem, então, o papel do tutor dentro da instituição, nós vamos estar apoiando de forma bem direta o professor, nós vamos estar à disposição de vocês nos plantões permanentes, tá? Então, vocês que estão aqui presencial e vocês que estão aí conosco online, vocês podem entrar lá na disciplina, na aba Avisos e Interações, e lá vai ter um link que vocês vão falar diretamente comigo, né? De segunda a sexta, entre 20 e 21 horas, certo? Por exemplo, na sexta-feira vocês estão lá abrindo conteúdo, tentando fazer atividade avaliativa, e não me lembro onde que é, como é que faz. Entra no plantão ali às 20 horas, fala comigo, a gente compartilha a tela, eu mostro para vocês, e aí 5, 10 minutinhos já está liberado. Certo? Então é importante que vocês utilizem esses canais para que a gente possa, então, ajudá-los e não fiquem com dúvidas, tá? É importante entender também que a partir de agora nós temos 6 semanas seguidas agora de aula, cada semana então são 2 aulas, como o prof falou, quartas e quintas às 19 horas. Quem está no formato digital vai ter acesso às aulas gravadas, então estamos gravando essa aula aqui e o pessoal do formato digital vai assistir entre amanhã e quinta-feira, amanhã e sexta-feira. Mas é importante que vocês entendam que toda semana nós vamos ter uma atividade avaliativa para ser cumprida até o domingo, final da semana. Por exemplo, nós iniciamos hoje, então, a nossa disciplina na segunda-feira, vocês já conseguiram ter acesso a ela a partir, né, desde segunda-feira, e agora até domingo, que é o dia 27, vocês já têm uma atividade avaliativa para cumprir, que vai somando as notas de vocês para formar a nota número 1. Então, na semana que vem, segunda-feira, abre a unidade 2, e aí até o domingo, dia 3 de agosto, tem outra atividade avaliativa para fazer, vai somando mais uma nota e assim por diante até o final da sexta semana. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que vai constituir a nota de vocês a partir de agora. E aí, lá na quinta semana, o prof vai explicar um pouquinho mais sobre isso também, nós vamos ter a entrega da atividade integradora, que é uma nota maior,
que, somada a essas atividades avaliativas durante a semana, né, vão constituir a nossa nota número 1, tá? E aí depois tem a nota número 2, que é a prova presencial, que a gente vai explicar para vocês, então, lá também na quarta, na quinta e na sexta semana, como é que faz o agendamento e como é que vocês vêm para fazer a prova aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Reforço que eu estou sempre por aqui de segunda-feira a sexta-feira, das 20 às 21 horas. Vocês entram lá na aba Avisos e Interações e clica lá para falar diretamente comigo, como eu estou falando com vocês agora aqui, tá bom? Então, sejam bem-vindos e bons estudos aí todos. Muito bom, Jeff, excelente. É ou não é o cara? Ele fala com propriedade. Gente, parabéns por escolher a FAC, parabéns por darem início ao conhecimento, a buscarem conhecimento. Quando eu comecei a minha fala falando de vantagem competitiva, vocês já startaram na frente, buscando estudar, buscando entender um pouco mais. Então, vocês estão de parabéns aí por estarem aqui, né, e buscarem avançar na vida. Eu acho que o que vocês querem é alcançar o sonho de vocês, e a FAC, eu, o Jefferson, todo mundo vai ajudar aí vocês a atingir os sonhos de vocês. Então, novamente, sejam muito bem-vindos. Só reforçando novamente, porque é sempre importante lembrar sobre essa questão de avaliação, né? Lembre-se que toda semana vocês têm que fazer a atividade, né? Toda semana vai ter uma atividade, que são 10 questões objetivas que vocês vão fazer através do mundo. Perguntas sempre alinhadas com o conteúdo que a gente viu naquela semana. Nada complexo, nada difícil, mas que é importante para vocês reforçarem o que a gente discutiu. Muita gente aprende através da visão, vendo o professor falar, muitos escutando, né, outros praticando, mas a melhor forma que eu descobri até hoje é ensinando as pessoas. Eu aprendi muito ensinando as pessoas. Então, para quem um dia quiser seguir a carreira acadêmica, a gente está muito carente de professores, a gente queiram ajudar os outros. Pensem um dia, pensem nessa possibilidade, quem sabe. Né? Então, eu não sei se vocês também usam o Google Agenda, tarefas, coloca aquele lembretezinho, que ali mais ou menos por sexta-feira, sabe, fazer essas atividades, tá? E, além dessas perguntas, a gente vai ter, né, uma atividade integradora. Que semestre vocês estão? Primeiro, todo mundo? Alguém? Iniciando todo mundo agora. Iniciando todo mundo agora? Ah, legal. Então, vocês também estão conhecendo como é que é a dinâmica da FAC, né? Como é que funciona a questão das provas, como é que funciona a questão dos trabalhos, né, as atividades. Então, não hesitem em perguntar, que até eu estou aprendendo até hoje. Né, muita coisa eu aprendo com o Jeff, com o Jefferson, né, porque cada instituição tem uma forma de avaliar, uma forma de conduzir as aulas, né? Então, daqui a pouco, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu gosto da aula colaborativa, eu gosto da aula leve, assim, da aula aquela coisa robotizada, sabe? É muito importante, não vou provocar vocês para falar, mas sintam-se super à vontade para falar, para participar, trazer ideias. Gente, a vivência de vocês é muito importante. Jefrão, se tiver alguma pergunta, se tiver alguém que queira abrir o áudio e quiser participar, puxa, é super, super, super bem-vindo, tá? Vamos lá, então? Vamos dar início, então, à nossa unidade 1, porque a gente precisa falar sobre fundamentos do empreendedorismo criativo. Né? Talvez alguns de vocês já empreendam, talvez outros não, alguém já tenha estudado sobre, outros não. A gente precisa fazer esse nivelamento, que é trazer o fundamento, os conceitos, o que é empreendedorismo. De onde surgiu o empreendedorismo? Por que inventaram essa história de empreendedorismo? Será que aquilo que a gente aprendeu que é empreendedorismo realmente está certo? Porque às vezes a gente acha alguma coisa e a gente vai lá no conceito da palavra, no termo, é completamente diferente. Então a gente precisa trazer essa discussão aí, tá? Hoje na aula a gente vai falar sobre o que é empreendedorismo criativo, como ele evoluiu ao longo do tempo, tá? Como ele surgiu, conhecer os diferentes tipos de empreendedorismo, mas empreendedorismo não é tudo igual. A gente vai ter que ver as diferenças de empreendedorismo.
começar a desenvolver a ideia do seu trabalho fictício, tá? A atividade integradora, o trabalho de vocês vai ser realmente montar um negócio através do Model Canvas. Deixa eu falar do Canvas, ele é muito popular, porque ele facilita esse entendimento do negócio como um todo. Então, a gente vai explorar cada uma das unidades, vamos entender o contexto de cada uma dessas unidades seguindo esse modelo do Canvas, tá? Empreender vai muito além de abrir uma empresa, porque a gente vê seguido assim, eu sou empreendedor digital, executivo. Mas o que é empreender de fato? O que vem através desse termo empreendedorismo? Será que se eu abrir uma startup, eu vou estar empreendendo? Será que se eu abrir uma lanchonete, eu vou estar empreendendo? Será que simplesmente abrir um negócio eu vou estar empreendendo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, talvez, depende. Nunca tem resposta certa ou errada. Tudo depende do ponto de vista. Se a gente considerar que empreender é resolver problemas, a gente pode dizer que é empreendedorismo. Ah, mas pode empreender sem lucro? Sim. O empreendedorismo está muito mais ligado à questão da atitude. O que é a atitude? A vontade de querer fazer. Alguém consegue empreender sem vontade? Eu sei como fazer, tenho habilidade para fazer, mas eu não tenho a fim de fazer. Sem atitude, ninguém é empreendedor. Se eu não inovar, eu estou empreendendo? Sim ou não? Estou vendo várias opiniões diferentes. Assim. Gostaria de debater um pouquinho a respeito disso. Quero ver se o chat também está debatendo sobre isso. Quero ver se está todo mundo discutindo lá. Se está abrindo mais um negócio? E não sendo um empreendedor? Não, eu acho que para ser inserido e ser considerado empreendedor tem que ser inserido no mercado de trabalho, qualquer mercado que você esteja, e para se destacar necessariamente precisa de inovação. Precisa de inovação. Sim. Por isso que tem que ter impacto. Porque quando a gente fala na cerne ali cerne que eu digo, no conceito de empreendedorismo, a gente está falando de inovação mesmo. A gente vê centros de polo de inovação, vários empreendedores pensando em novas ideias. Aí sim, a gente está sendo um empreendedor. Não é criar um negócio gigantesco, mas uma ideia nova. Algo que realmente veio da atitude daquela pessoa que falou assim, cara, por que a gente não faz diferente essa mesa aqui? Em vez dela ser de canto, ela poderia ser tal coisa. Tem que ter coragem, tem que ter atitude para propor uma coisa nova. Um pouco de dinheiro. O time total no último ano. Tinha a oportunidade de visitar o Instituto Caldeira, né? Uau, espetacular. Tem pilares e eu dei uma empresa nova apresentando apresentação de 5 minutos. Ah, o pitch? No pitch. Que legal. Ele chegou lá dando o pitch dos empresários que estavam. Que a empresa que criava uma coleira que rateava o cachorro e aplicava ele fundo, né? Ah, que bacana. É inovador? Pô, sem dúvida alguma. Onde é que eu compro um negócio desse? Isso. Então, tem que ter um... Imagina eu, vou chegar lá no Caldeira. Todo mundo conhece o Instituto Caldeira? Visitem um dia, muito bacana. É onde concentra-se a maioria dos empreendedores, negócios novos. Tem alguns tradicionais, como o Banrisul, alguns bancos, mas quem está lá dentro, mesmo em empresas tradicionais, eles procuram promover a inovação. Várias empresas, né? Até de agricultura. Aqui na empresa de agricultura, talvez, porque se eles estão num ambiente de inovação, daqui a pouco eles conversam com alguém de aplicativo digital e diz assim, poxa, sabe que esse negócio não serve no meu negócio também? A gente nunca pensou em considerar a agricultura com um banco, ou a agricultura para trazer algo novo. Você está dentro do ecossistema, a chance de inovar é muito maior, né? E até melhor.
Então, a gente tem que ter atitude, inovação e impacto para considerar realmente algo empreendedor, algo novo. Né? E a gente tem vários polos, vários ecossistemas para promover esse tipo de negócio. Né? Alguma pergunta, alguma consideração? Não. Tem duas contribuições aqui, uma do Marcos, que ele diz que, para mim, é muito mais fácil inovar pela questão de destaque e evolução do empreendedorismo. E a Diana também diz que, mas tem muitas empresas que se mantêm em um padrão e não gostam de sair dele. É verdade, é verdade. Tem muitas empresas tradicionais, né? Eu conheço muito bem uma rede de companhias que está há 35 anos fazendo a mesma coisa sempre. Tem um lucro, tem um faturamento de 3 bilhões. Pode dizer que é empreendedorismo? Não, que não inova. Ela trabalha com commodities, né? Aquele produto comum. Talvez ela possa inovar no processo como ela atende os clientes. Puxa, eu nunca imaginei entrar num posto de gasolina e poder usar meus pontos no programa de milhagem. Isso aí é inovador? É, mas continua sendo o mesmo produto. E aí a gente vai falar um pouco sobre inovação. Inovação pode ser processo, produto, contexto, né? Tem inovação de cultura que a gente tem hoje em dia, a gente vai discutir um pouco mais. Mas se eu chegasse no pitch do Caldeira lá, dissesse assim, hoje eu vim apresentar, fazer o pitch, né? O pitch é tentar vender meu negócio. Eu vim apresentar para vocês a agência Capelli Consulting, marketing digital, né? A gente faz gestão de tráfego, a gente faz landing pages, sites e também posts nas redes sociais. Muito obrigado, quem quiser investir. Quem é que vai investir no meu negócio? Vou dizer assim, poxa, isso aí está cheio de algum investidor, porque como é que vai ser a competição no mercado que está cheio de agência? Não deixa de ser um empreendedorismo, acaba sendo um negócio. Negócio, tudo bem. Às vezes a gente quer abrir um negócio e pode ter sucesso, não tem problema nenhum. Né? A gente pode fazer, como eu falei, tem muito sucesso, consegue. Mas se a gente quer empreender mesmo, a gente tem que ter atitude, tem que ter, de fato, inovação, tem que ter impacto, tem que mudar. Quando a gente fala do Uber, quando a gente fala da Netflix, a gente vê que essas empresas realmente mudaram a nossa cultura, mudaram o nosso comportamento. Né? Como eu brinquei com você, do tipo, a gente ia entrar no carro com um desconhecido que ia oferecer balinha para nós e levar a gente para casa, a gente não ia precisar tirar dinheiro, mudou a forma como a gente se relaciona através das redes sociais, através do Instagram, TikTok. Né? Então tem que ter impacto. Para ser empreendedorismo, tem que ter impacto. E aí, não sei porquê, mas meus slides ficaram todos desconfigurados, eram para ter símbolos, não se preocupem. Né? Depois eu vou mandar o material para vocês, tá? E vocês vão conseguir acessar e ver as imagens. Mas o que é empreendedorismo criativo dentro dessa toada aí, dentro dessa esteira, né? É ter criatividade como solução. Acabei de dar o exemplo da minha agência de marketing digital, que é um negócio padronizado, um negócio que todos fazem. Então, se a gente não tem uma solução criativa, a gente não tem empreendedorismo. A inovação digital como meio, porque hoje em dia é mandatório, não termo obrigatório, ter a digitalização. Mas por que, professor? Por que tudo tem que ser digital? Porque é o caminho que a gente está seguindo por causa disso. No, se eu pegar 10, 20 anos atrás, quando a gente tinha muita coisa analógica, a gente não depositava tanta esperança de que tudo ia mudar com o digital. Hoje mudou. Então, o que vai acontecer para os próximos 10, 20 anos na cidade? Mais digital. Então, se a gente puder usar o digital para inovar, como, por exemplo, a inteligência artificial. Quem aqui acessa a inteligência artificial, chat GPT? Acessa. O professor, tranquilo, tem 90%. Mas você já tem acesso a um recurso gratuito, é grátis, é limitado, mas é grátis. A inteligência artificial pode ajudar a criar um novo negócio, a pensar de uma forma mais estratégica. Não é delegar para a máquina, dizer assim, me ajuda a ter um negócio revolucionário, um negócio que não tenha, que seja realmente criativo, que use o digital, que tenha propósito. Não, mas ajudar a pensar, ligar para a máquina me ajude a pensar.
Vamos lá, eu preciso criar um negócio criativo. Me faça perguntas e no final me ajude a consolidar as perguntas que eu estou fazendo em um negócio só. Eu estou alimentando a máquina, me ajudando a montar o meu raciocínio. Aí sim. É simplesmente delegar para a máquina, ela nunca vai entender de fato, ela não vai ter essa capacidade que a gente tem em termos de humanos para ser realmente criativo. Não, isso aqui é criativo, não é criativo. Mas ela vai nos ajudar a montar, organizar o nosso pensamento. Então, usar o meio digital é muito importante, porque quem não usar o digital, ou vou mais além, quem não usar a inteligência artificial vai ser substituído por aqueles que usam. Seria um pouco impactante. Mas é um alerta para todos nós. Quem não começar agora a fazer cursos de inteligência, não é curso de programação, não estou falando de, como é que eu nunca... Não, é saber como montar um prompt, é saber como montar um assistente. São coisas simples, mas que dependem desse conhecimento. Então é muito importante que vocês busquem entender para justamente criar esse diferencial competitivo e estar acompanhando o mercado como um todo. Porque assim, isso eu falo para vocês, porque as empresas, eu sempre falo no contexto das empresas, né, como trabalho também com consultoria, você diz que as empresas que não usarem inteligência artificial vão ser ultrapassadas por aquelas que usam. Então, por quê, professor? Porque é muito mais rápido, custa muito menor e libera a gente para pensar estrategicamente. O bom da IA é que ela faz as coisas operacionais. É que isso é inteligência artificial. Sabe aquele carimbo que a gente fica carimbando? Se eu digitalizar isso, criar um carimbo digital onde a IA vai ler o documento vai carimbar para nós, o que eu vou fazer? Vou pensar em outras formas de melhorar o meu trabalho. Ou vou tentar personalizar alguma coisa, mas aquele trabalho de carimbo, tudo não precisa fazer mais. É isso que serve a inteligência artificial. E, por último, tem um propósito como diferencial competitivo. Puxa, mas a minha ideia é tão maravilhosa, mas ninguém compra. Por que será? Porque quando a gente diz assim que tem que ter impacto, o que impacto está ligado com o propósito, vocês acham? O que é impacto e o que é propósito? O que é propósito, vocês? Já ouviu falar em empresa com propósito? Não, propósito na definição da palavra, né? Mas não precisa definir assim, o que está no livro. Quando eu falo, propósito, o que vem na tua cabeça? Onde? ONG. Beleza? O que faz uma ONG? Ajuda. O propósito dela é ajudar. Da ONG é ajudar. Ajudar quem? Eu me identifico com aquele propósito. E se é um propósito realmente legal, ele se torna competitivo, se torna um diferencial. Olha só, a minha ONG tem um propósito, está pensando do ponto de vista de empreendedorismo criativo, é ajudar moradores de rua. Não estou dizendo que não devo ajudar, mas não vai ter um diferencial competitivo para chamar a atenção e dizer assim, legal, vou lá e vou investir naquilo porque realmente vale a pena. Não, mas eu vou ajudar mulheres em situação de risco que moram na rua. Se eu falar em nicho é a vantagem competitiva. A gente quer atingir o mercado inteiro, dizer assim, vamos atrair todos os alunos do Brasil para trabalhar na FAC. A gente acaba não atraindo ninguém. Agora, se eu pegar os alunos de Gravataí, se eu pegar os alunos interessados em empreender em Gravataí, eu vou estar utilizando o que a gente chama de teoria da cauda longa. De um autor, depois tu procura no Google aí. Mas a teoria da cauda longa é um gráfico, uma curva, que diz assim, quanto mais genérico a gente é, menos chance a gente tem de acertar no nosso público-alvo. Chris Anderson, muito obrigado. Chris Anderson diz isso, quando a gente é muito genérico, ele fica trabalhando em cima da publicidade. Não sei se vocês conhecem Google Ads, sabe a rede de pesquisa, quando a gente joga no Google, ali tem os sites patrocinados? Se a gente jogar, por exemplo, no Google, tênis,
quantas empresas estão brigando por essa palavra tênis? Para estar ali no anúncio. Milhares, né? Agora, se eu ponho tênis vermelho da Nike de correr masculino, e aí eu pego o link patrocinado, clico e me manda direto para a página do link, do tênis vermelho de corrida da Nike vermelho, qual é a chance de eu comprar aquele produto? Grande, porque não vou ficar navegando, perdido ali, até dentro da loja virtual, um monte de menu para navegar e tal. Eu vou lá e compro, porque foi super conveniente, não teve fricção, não teve problema para encontrar o produto. Então, isso é nicho. Quando a gente consegue encontrar o nicho, encontrar nichos com propósitos que vão gerar esse diferencial competitivo. Isso é muito importante na hora de gerar, de pensar e de avaliar um novo negócio dentro do empreendedorismo interativo. Assim para tudo. O Marcos levantou a mão, acho que ele quer fazer uma contribuição. Manda ver, Marcão. Fala, Marcos. Diga seu nome e a cidade que você está falando. Aí no chat. É? Ele botou ali no chat. Nessa linha de propósitos diferenciais, há instituições especiais ou até desabrigadas. Campanhas do agasalho, vai nesse feeding também. Perfeito. Exatamente. Agora, imagine assim, a gente tem talvez 7, 10 ONGs que ajudam esse tipo de pessoa. Vocês querem ajudar também? Vocês vão fazer uma ONG igual? Ou vocês vão fazer uma ONG com um propósito parecido com um diferencial para chamar a atenção de quem investir nesse negócio? É isso? Exatamente isso. E aí, a gente precisa resgatar também um pouco da história, porque muito se confunde o conceito de empreendedorismo, né? Se a gente pegar lá no século XVIII, empreender era assumir risco. Lembra de um cara empreendedor, porque ele foi lá e fez, ele teve atitude. Mas não é só isso. Foi lá e abriu uma empresa de trens nos Estados Unidos, colocou ferrovias, ponta a ponta. Na época foi inovador. Mas não é só essa questão de assumir risco. Está ligado no empreendedorismo, está ligado a assumir risco, mas não só isso. Mas naquela época era muito... Né, a gente tem hoje empreendedorismo como assumir risco, né? Só assumir risco. Depois veio a Revolução Industrial, surgem os primeiros empresários industriais. Empresário que tinha várias indústrias, várias chaminés, assim, olhava por cima, Ford. Pô, é o magnata, é o imperialista lá dos negócios industriais. Depois vem o século XX, onde o empreendedor ganha o papel de agente econômico. Cara, a gente precisa ter mais empreendedores porque eles movimentam a economia. Vamos fomentar, vamos criar polos de inovação, vamos montar caldeiras da vida por aí, vamos criar esses polos, porque quanto mais empreendedores a gente tiver, mais emprego, mais negócio, né? E mais economia, a economia vai melhorando. Só que hoje a gente evoluiu no século XXI. Para ser empreendedor, ele tem que estar ligado a uma questão digital. A gente mencionou antes, nosso futuro depende muito do digital. A gente tem que estar digitalizado. Colaborativo. Não, o empreendedor de uma só pessoa. Não, o empreendedorismo tem que ser, às vezes, em grupo. Alguém consegue crescer sozinho? Ah, professor, mas tem lá o Steve Jobs, o Elon Musk, tem o whatever, abandonou a faculdade e é milionário. Gente, muito cuidado com as exceções. Se a gente pegar uma curva normal lá da estatística, esses caras chamam outliers, eles estão fora, sabe? Era fora da curva. Aquela mulher é especial, espetacular. Eles são fora da curva, a gente não pode usar como algo normal. Mesmo assim, a gente considera eles como deles, mas não terceiro só. Perfeito. Steve Jobs. Mesmo sendo fora da curva, eles não percepção isso. Desenvolveu os computadores da Apple, era outro. Isso. Era o Steve Wozniak. Era o parceiro que teve Wozniak, teve a ideia de... O Charles Brown só pedia a ideia. Isso.
Só que ele era muito bom vendedor. O Wozniak era o cara que sabia desenvolver e criar as tecnologias. Então, juntou duas pessoas que se complementaram. E aí trouxeram um negócio inovador. Um negócio disruptivo que foi o iPhone. Quando o Steve Jobs apresentou daquela forma, o pessoal, meu Deus, dá para tocar na tela do celular. O gente ri, né? Tocar na tela do celular. Aí pensar que hoje até o olho já pode habilitar o celular para seguir eles nosso olho, a gente não precisa mais nem tocar. Teve uma história que eu lembro que minha tia, ela tinha um telefone de botão. E naquele telefone tinha navegador e tinha Facebook. E eu achei incrível. Porque tinha A gente contava essa história, eu te digo que é verdade. A gente tinha mesmo esses otários. A tia é nossa amiga. Pegando a notícia, ela não conheceu o Jefferson. Bom exemplo. Ela chegava para ti, como é que é o nome? Nicolas. Antigamente, Nicolas usava o celular, tinha tecla de botãozinho no meio, estava no BlackBerry lá, o jogo da minhoquinha era o meu predileto, eu entrava no ônibus, passava rápido, o jogo da minhoquinha, né? Mas o papo mudou bastante, só que a gente não sentiu muito essa mudança. Né? E isso é uma grande preocupação que eu acho que a gente tem que ter, e vocês já ouviram falar também na teoria do sapo da panela de água quente, né? Colocaram o sapo na panela de água e ligaram o fogo. O sapo ficou ali, tomando banho, hidromassagem, de repente ele, sem notar, ferveu, virou cozido de sapo. Ele não viu as mudanças do ambiente. Ele não foi impactado, porque as nuances do dia a dia são tão normais. Pô, o celular agora dá para controlar com os olhos. De repente começa uma coisa contribuindo com a outra e daqui a pouco a gente está andando no carro autônomo. A gente entra no carro assim, e leva para casa. Já reconhece a tua voz, sabe quem tu é, atrela ao teu cartão de crédito, já não precisa nem digitar, nem tirar nada, e ele vai dirigir melhor que a gente até em casa de uma forma mais segura, vai pegar o caminho. Professor, mas isso é futuro. Olha no YouTube. Os Estados Unidos já tem carros autodirigíveis na Uber, né? Já viu uma reportagem de uma repórter fazendo esse teste, chamou um carro na Uber, e ela ficou ali numa rua sem saída, já para facilitar, né, a reportagem e tal. E aí quando veio, chegou um carro, ela olhou, cadê o motorista? Chegou, fez a volta, fez o retorno, parou, abriu a porta, entrou e levou onde ela queria. Já achei. Só, por exemplo, eu vi um pouquinho de... É bizarro. Sim, né? Isso é algo também que, num primeiro momento, o pessoal dizia: como vai ser? Quem vai usar esse óculos feio, não sei o quê, que até aparece nos blogs, né? Do aparelho visor, né? Do Apple Vision. Mas é que nem quando outras coisas foram lançadas na época. Quem é que vai entrar no carro com um cara que nunca viu? Né? Não teve essa coisa, tipo, eu não vou andar com gente que eu nunca vi na vida. Hoje a gente entra. É uma coisa super natural. Bom, vou checar esse motorista para ver quando eles assim, a gente ainda faz. A gente entra direto. Mas é isso, a gente vai se acostumando de uma forma que de repente a gente está entrando num carro autônomo sem saber. Ontem eu tive uma experiência para a gente poder entender, né? E que agora o senhor falando, eu me lembrei. Eu estava descendo ali no Carrefour, a escada rolante, e vinha atrás de mim uma senhora, uns seus 70 e poucos. E ela bateu no meu ombro e perguntou: moço, pode me ajudar? Claro, pode me ajudar, o que você precisa? Eu preciso sacar o dinheiro lá no caixa eletrônico. E aí que o guarda aqui, o vigilante, o pessoal aqui não pode, eles não podem ajudar, né? Não são orientados a não ajudar. Não, mas eu posso ajudar, se a senhora quiser, se ela confiar, eu posso ajudar. Eu fui lá, ajudei ela, só botou a senha, os 6 primeiros dígitos do CPF dela e o valor que ela queria sacar. Ou seja, 3 informações básicas, mas que ela não sabia fazer.
O que eu quero trazer com isso? Né? Que hoje nós temos isso como base, como ridículo, mas que, como o prof falou, se nós não nos atualizarmos, daqui a uns 20 anos nós vamos ser essa senhora. Exatamente. Porque eu trabalho, o caixa eletrônico, cuidar para sacar sem o cartão, sem nada. Só bota a palma da mão. Palma da mão. Ele fica mal. Pelo tamanho da mão, ele vai ajudar a sacar. E é exatamente isso que o Jeff está falando, e eu provoco você sobre a inteligência artificial. Porque daqui a 20 anos, quem não souber usar a inteligência artificial vai ser a vozinha no caixa. Não é para ficar preocupado, mas é só para se mobilizar, começar a procurar e entender. Gente, está cheio de vídeo no YouTube. Inteligência artificial básica, né? Ou em português, não precisa ser em inglês, mas tenta se inteirar e ver como é que eu posso aplicar isso no meu dia, no meu trabalho. E não caia no estigma de, tu usou o chat GPT. Sim, usei o chat GPT. Eu ganho tempo. Às vezes faz melhor do que eu. Não tem a probabilidade de erro que ele já vai corrigir. A gente vai sempre revisar o resultado. Não vamos copiar e colar o resultado do chat GPT. Mas a gente vai revisar e dizer, sim, fiz rápido porque eu usei. E não usar, imagina, ficar 2, 3 dias construindo uma planilha que eu, com um prompt, consigo montar em 10 minutos. Prompt correto. Sabendo usar IA em 10 minutos. Quem que eu vou contratar? Tu ou tu? Vai fazer 10 minutos de trabalho. Quem sabe como é que é um prompt. Eu vou acabar optando por quem sabe, quem tem habilidade. Então, essa provocação que eu sempre falo sobre IA, porque de fato já está mudando. As empresas já estão mudando também para implementar IA, e a gente tem que estar preparado, já tem que estar sabendo usar esses recursos. Então, assim, hoje em dia, digital tem que ser colaborativo, não pode ser algo solitário, sozinho, né? O orgulho, aquele herói, não existe. A gente precisa de união, a gente precisa de pessoas que complementam a gente para realmente ter um negócio inovador e seja criativo com propósito, que é o conceito mais atual que eu mostrei para vocês antes. Tá? E aí os tipos, né, de empreendedorismo, a gente tem empreendedorismo como negócio, né, mais voltado para o tradicional, a loja física, a franquia, negócio local, né, que a gente pode assumir que é um negócio. O digital, o e-commerce, aplicativos com produtos, já um lado mais criativo do empreendedorismo focado no design, na moda, na área de conteúdo, experiências, ou o impacto social, que é as roupas que tu está trabalhando. Juliana, eu prometo para vocês que 6 semanas eu vou decorar o mundo, mas eu não vou, porque é muito difícil. Não, mas você, então, os alunos que falam, né, durante as aulas, eu geralmente lembro. Tudo bem normal também, sabe? Eles que falam durante a aula, claro, tu tá falando, claro. Mas ganha ponto, quem fala durante a aula. Agora sim, agora vai vir me enxurrado. Agora que eu falei que ganha, então vou participar. Impacto social, as ONGs, inclusão, cooperativas. Cooperativas já foi algo inovador. Ainda pode ser? Pode, desde que seja nichado. Se montar uma cooperativa de alunos da FAC para um objetivo, FAC, a gente, de repente, vai atender, é inovador. Não tem ideia, só que tem impacto para ser algo realmente legal, né? E que o negócio empreendedor pode combinar vários tipos e deve. Porque inovação, para mim, é quando a gente consegue complementariedade, que seria unir duas coisas completamente diferentes, quando a gente consegue encontrar essa interseção, essas coisas completamente diferentes, a gente está inovando. Será que dá para encontrar essa interseção entre um advogado e uma enfermeira, entre direito e enfermagem? O quê? Isso. Dá para citar. Claro, concordo. Direito trabalhista, etc. Isso. Se tu encontrar, a gente vai pesquisar, se a gente encontrar, a gente pode criar um negócio super inovador. Mas não é uma coisa assim, sabe? Pá!
se não alguém já pensou, se fosse tão fácil, a gente não tivesse uma barreira, assim, de analisar, pode ser, olha só, se a gente fizesse um aplicativo que ajudasse as pessoas com a questão do trabalho de enfermeiros, com a questão trabalhista, o super nichado, a chance de ter sucesso é muito legal. Envolve um propósito que é ajudar enfermeiras que têm dificuldade em encontrar advogados específicos da área trabalhista. Porque quem for no Google digitar, você é uma enfermeira, né? Que está passando por um problema trabalhista, para demitir todo mundo. Ela vai lá no Google digita, jogar trabalho de enfermagem. Aí tem um aplicativo que vai mostrar passo a passo usando inteligência artificial, o que ela deve fazer, como é que ela deve conduzir, quais são as leis. É isso que ela está procurando. Sim, a gente está inovando. Claro, inovar é também não ter só uma ideia, mas jogar para o mercado, e se o mercado disser muito bom, é inovação. Não adianta jogar uma ideia que a gente acha que é maravilhosa e ninguém compra. E a gente tem vários casos. Né? Então, quando a gente encontra essa interseção entre o tradicional, o digital, o criativo e o social, a chance de a gente inovar é muito grande. Estava falando antes de loja física. Daqui a pouco, se eu consigo conectar a loja física ao meu e-commerce, né, onde eu compro online e retiro na loja. É inovador, hoje não é inovador. Mas eu juro que há 5 anos atrás, nas aulas de pós lá, eu perguntava: quem de vocês aqui compraria um carro online? Não é muito, né? A maioria dizia que não vou comprar. Até hoje. Porque a pessoa tem que ter o carro, precisa sentar no carro, ver se, né, fazer o test drive. E se tu passar no showroom lá no shopping, um carro parado, olhar ele, sentar e dizer: gostei, tu compraria online depois, com desconto de 5%, 10%? Pô, na hora 10% no segundo carro. O carro zero tá caro pra caramba, né? Hoje em dia tá complicado, não tá nada abaixo de. Imagina 10%, vai dar quase 10, 15 mil reais de desconto só para eu comprar online. Porque aí não tem loja física, que é estoque, né? Não tem intermediário. Teve essa experiência? Tive por não ter, por exemplo, que eu queria por como você tinha lá fora, tudo é você online. Foi lá só pegar o carro. Legal. Era carro especial, assim? Não, era um Export marrom. Só um marrom. Ah, tu queria aquela cor, né? É que minha avó tinha o sonho de ter um Export, daí a gente achou em São Borja, fomos lá pegar os carros. E é bem especial mesmo. O marrom é bem. Não tinha nenhuma pra venda, ela era mais perto. E na época a gente pegou, ela tinha, sei lá, 400 bolsas. Tu vê, né? Bacana, novinho. Então, aí é a prova de que o comportamento do consumidor ele pode mudar, ele vai mudando, né? Só que a gente tem que identificar nicho de um carro especial, né? Um aplicativo especial focado no mercado mais especial ainda, né? Então, a dica é: pode, mas eu diria que deve. Se a gente conseguir combinar esses negócios, esses tipos de negócio, a gente pode, de fato, criar um negócio que é, de fato, empreendedor. Ok. Só se eu puder ficar um pouquinho mais próximo do microfone aqui, porque o pessoal lá, quando o senhor se afasta ali, fica um pouco... Vai diminuindo isso. Nós estamos pedindo ali para que fique um pouco mais próximo. Temos perguntas, alguma coisa? Não, só comentaram ali sobre... Ninguém quis abrir o microfone ainda, né? Espero vocês presencialmente na próxima aula. Uma pergunta. Valendo um pouco. A gente vai falar sobre a socialização das pessoas conversarem entre si, mas a que ponto que a inteligência artificial vai prejudicar nisso? Que, por exemplo, eu consigo fazer vamos dar um exemplo no site. Você fazer um site sozinho, ganhar dinheiro sozinho. Uhum. Mas a que ponto que, tipo assim, eu vou precisar de mais pessoas se eu já substituir tudo pela IA? A gente tem que pensar que a IA, ela vai nos ajudar a pensar. E vai nos ajudar também a executar aquelas tarefas rotineiras, sabe? Puxa, eu vou montar um site. Vamos pegar um exemplo do site, né? Assim, hoje eu pego uma IA e ela monta o site para mim.
Mas vai ter que saber dar os prompts, não é dizer assim, manda site de venda de sapato, boa, isso aí, preciso do site de venda de sapato. Não é só isso, né? Ele vai nos devolver que tipo de sapato é que vai vender. Ele é social, é para IPI, é para empresa? Qual região tu vai trabalhar? Qual o preço dele? Tu pretende exportar? Tem várias perguntas que envolvem criar este site. E aí a gente pode até criar assistentes, que é isso que você está falando, do tipo assim, por que eu tenho que ter um sócio? Se eu posso criar um assistente que vai me ajudar a pensar, a elaborar. Só que aí vai entrar uma questão psicológica do ser humano. O ser humano, ele nasceu não para ficar sozinho. Ele está sempre, desde a época das cavernas, a gente sentava em volta da fogueira para contar história e para socializar. Mas pode comprar um robô lá que isso está acontecendo já muito frequente. Das pessoas criarem uma namorada virtual, um amigo virtual e a gente mergulhar, porque é tão real a conversa ali com o modelo de linguagem natural, que são as IAs, né? Que é muito legal, é uma experiência muito bacana. Só que, realmente, isso tende a fechar cada vez. As redes sociais já estão fechando as pessoas, né? Mas eu trago sempre um contraponto, que é, eu falo mais com a minha mãe do que eu falava há 10 anos atrás pelo WhatsApp. Graças ao WhatsApp eu falo mais com ela do que, puxa, eu tenho que ir na casa da minha mãe ou ligar para ela. Hoje a gente está sempre trocando mensagem. Então, eu me sinto mais próximo da minha mãe do que o digital atrapalhou ou aproximou? Tudo depende do ponto de vista. Mas tu não vai lá ver. Não, mas pelo menos eu sei que ela está bem, eu estou próximo, né, de certa forma. Isso vai ser igual a IA. Vai ser no mesmo sentido. Até que ponto as pessoas que se sentiam solitárias, sozinhas, né, ou às vezes afastada da sociedade, no momento que ela começa a conversar com alguém, ela começa a se sentir melhor e aberta para o mundo. Eu acredito muito na IA para o bem. Sempre vai ter alguém que vai usar a IA para o mal. Mas minha esperança, eu sou positivista nesse sentido, eu acho que positivista otimista, boa. Positivismo é um tipo de religião lá, não sei, mas eu vou pesquisar. Pesquisa na IA aí, Gerson. Sou muito otimista que a IA vai encontrar solução para esses problemas que a IA está criando. É nesse sentido que eu sou bastante otimista. Mas voltando a essa questão de, por exemplo, a psicologia, eu posso criar um psicólogo que vai me ajudar a enfrentar meus problemas sem precisar ir num psicólogo. Seu colega, o Marcos, comentou ali. Eu confesso que às vezes o ChatGPT é o meu psicólogo, a falta de um eu paro, né? Mas se o senhor puder me permitir complementar um pouco a sua fala e respondendo a tua pergunta, a gente precisa entender que a inteligência artificial, ela vai te ajudar muito, e se tu usar ela como psicólogo, como o Marcos está falando aqui, vai chegar um momento, e aí vem a importância da socialização com outros seres humanos, né? Porque a inteligência artificial, ela vai responder perguntas as quais estejam de acordo com o que tu pensa. E vai chegar um momento que ela vai começar a te conhecer tanto que ela vai te dar as respostas que tu gosta. E a socialização, ela faz um papel contrário. Porque eu vou te trazer um contraponto. E a inteligência artificial ela vai te trazer o que tu quer ouvir. Então, por isso que é importante, além da questão que o professor trouxe ali, de nós, seres humanos, ser sociáveis, nós precisamos desse contato, nós também precisamos de pessoas, seres humanos, que nos tragam contraponto. E o ChatGPT, por exemplo, se tu começar a perguntar para ele muitas coisas iguais, ele vai começar a entender o teu perfil e todas as respostas que ele vai trazer a partir do que tu pensa. Isso é tão bom quando concordam com a gente. Exato. Isso não é sadio pelo ponto de vista de desenvolvimento, né? É a mesma coisa que a gente diz sobre é fácil ter um pet, por exemplo. Por quê? É fácil ter um bebê reborn, por exemplo. Por quê? Porque ele joga o meu jogo.
Ele cumpre o meu script, né? Ele cumpre aquilo que eu determinar que ele tem que fazer. Ou seja, ele não vai fazer nada. O cachorro não vai dizer, mas que raçãozinha danada, se comprou para mim. Não vai falar. Não fala. Ele simplesmente não vai comer. E aí tu vai lá comprar outra ração e resolve o problema. Ou seja, já o ser humano não. Ele vai te dizer, não, olha só, quem sabe a gente busca uma melhoria para isso. Pô, o que tu tá pensando aí é bom, porém a gente precisa pensar de uma outra forma também. Então, por isso que é importante a socialização. Perfeito, exatamente. Eu só tenho uma coisa para te apavorar, Jeff, que eu estou sempre tentando me manter, eu faço curadoria de inteligência artificial, estou sempre procurando me manter atualizado com os relatórios. Diz que em 2030, robô, esses humanoides, vai ser uma coisa comum dentro de casa. Sim. Já tem um robô aspirador, lembra que é robô de mundo? Quem é que tem aspirador robô em casa? Mas a gente compra, vai, não tem lá, tecnologia. Então, até 2030, a gente já vai ter esse humanoide do nosso lado, tem um serviço de pipoca lá, que inclusive chama-se pipoca, tudo carinho, né? Acho que na China tem um restaurante que ele é só os robôs que passam Servindo os só a marca pratos. que tu quer e vai buscar. Só que em 2030 a gente vai conversar com os pés, segundo eles. Eu não duvido, gente. Não, a gente já está conversando com os pets. Não duvido. A gente já está Vamos começar a conversar com o bebê reborn e vai ser mais a forma dele. Porque é possível. Porque se o cachorro se comporta sempre quando não gosta daquela comida, né? Porque toda vez que ele come uma comida ruim, ele faz ou late de alguma forma, e aí aprende que toda vez que faz isso não está gostando, ela vai ver o teu pet. Porque como é que eu não o teu pet lá? Não, o meu não tem, eu não tenho pet, eu não tenho pet. Não vai ter esse problema aí dele querer. Não, eu tenho. Não, muda essa comida! Né? Tomar um xixi do cachorro lá, né? No bom sentido. Mas já tive. Hoje não tenho, mas já tive. Então a gente tem que estar sempre atualizado. E essa questão do psicólogo, que o Marcos estava comentando, eu acredito, da forma otimista, que é a porta de entrada para buscar um profissional. Quantos de nós, às vezes, assim, puxa, psicólogo é caro, ou não tenho tempo de psicólogo, vou lá e ele começa a conversar, começa a ver as coisas um pouco mais claras, e aí em algum determinado momento ele vai dizer, agora está na hora de buscar, conversar com alguém, né? Investir, não tem dinheiro, vai dizer, economiza daqui, tira dali, toma menos Red Bull, energético e tal, e investe. Talvez o problema seja que tu não consegue dormir de tanto energético que fica tomando. Investe no psicólogo. É esse lado que eu vejo assim, de uma porta de entrada para algo que talvez a gente sozinho não conseguisse avançar. Medicina, a aula não é só sobre IA, mas a gente precisa entender que nosso negócio de empreendedorismo ele tem que estar ligado ao digital, né? Mas a medicina já está sendo, no primeiro ciclo de vai revolucionando, já está revolucionando. A câncer de mama, quantos raios-x nos exames o médico tem que ver para constatar um pontinho ali dentro do raio-x que diz assim, isso aqui é suspeito. Encaminhar para um outro exame mais especializado. Agora, imagina colocar uma inteligência artificial 5.000 mulheres e dizer assim, tá vendo esse modelo aqui? Isso sim é um câncer de mama, isso é um nódulo, isso aqui. Tenta procurar nesses 5.000 algo parecido. Aí vai selecionar esses 10 aqui para o médico. Eu acho que existe, talvez, não é confirmação, dá uma olhada com mais calma. O ser humano, às vezes, ele pode chegar cansado, o médico pode chegar cansado, pode estar num dia difícil, ele pode, enfim. Agora, se a gente deleta esse processo, essa atividade que é repetitiva para uma máquina, às vezes não vai estar cansada. Vai ter aprendido como ler aquele modelo, ter mais acuracidade, né? Isso já existe. Mas o que vai avançar na medicina é a criação de novos medicamentos. Porque se a inteligência artificial consegue cruzar os dados, consegue refletir em alguns momentos e combinar coisas, ela vai criar novas moléculas que os pesquisadores às vezes levam quantos anos para mapear o genoma, o DNA e tal, mas em questão de meses. Um outro medicamento, talvez se a IA tivesse sido popularizada um pouco antes, a Covid talvez teria
teria saído um medicamento. Agora eu gosto disso, ver aquele espécie de lobo extinto. Ele tem que apanhar que pegou uma parte do genoma e ela que Exatamente. deu a maior parte do Será que vai ter dinossauro? Não. já tem 8 filmes que dizem que isso não é uma boa ideia. A promessa, assim, não faz isso, por favor, não faz isso. Não vai. E eu sempre digo, sempre, o pessoal, os CEOs dessas empresas de IAs, assim, não é para elogiar e agradecer a IA. Todo mundo diz, muito obrigado, ChatGPT, porque as respostas às vezes ajudam tanto. Não. Isso consome energia dos servidores e a gente acaba gastando mais água para resfriar ou não agradece. Eu continuo agradecendo, porque o dia que os robôs tomarem conta da gente, eu quero que... Ele era educadinho. Esse aqui a gente vai ser nosso escravo. Vem cá. Desculpa, eu te interrompi, estava comentando. É o que o ChatGPT falou que um obrigado que ele gera é milhares de dólares de tecnologia que ele gastava. E o CEO, o Sergey Brin, do diz que a gente tem que ser mal com a IA, a gente tem que exigir dela, a gente tem que, sabe, ser porque aí ela dá respostas melhores. Fora. Para quem viu, para quem o Jefferson, assim, que cresceu assistindo Exterminador do Futuro, vai estar sempre agradecendo, né? E aí alguns exemplos, assim, né, práticos de cases sobre a utilização de empreendedores. Não sei se vocês conhecem o Poupe, né? Mas, poxa, olha como tu pode revolucionar, criar um negócio empreendedor com uma ideia, um conceito básico, que é ajudar as pessoas na educação financeira. Mas o que isso tem de empreendedorismo? Nossa, não, a questão é que a responsável pelo Me Poupe, ela conseguiu encontrar nichos, pessoas que estão em dificuldade financeira e não sabem por onde começar. Então ela criou o site, começou a dar consultorias, e assim, tudo com storytelling, contando uma história, sendo criativa, sendo divertida, e isso conquistou muita gente, ajudou muita gente. Onde é que está o digital nisso aí? Puxa, o site, aplicativo, ela começou a ampliar, não foi só através do livro, né? O Melius também, que é um programa de pontos, não sei se vocês conhecem, de cashback. Hoje se fala muito de cashback, mas na época, quando se criou o Melius, poxa, poder fazer compra usando pontos e ainda receber em contrapartida crédito. Nossa, gente, eu já consegui até resgatar a TV, claro, depois de anos acumulando, mas nunca imaginei que eu não ia precisar gastar para comprar uma televisão, gastei, porque estava embutido lá, de qualquer forma, né? Mas através de um programa que até então não tinha, né? Então, ela inova usando dados e tecnologia para gerar essa experiência personalizada. Isso também dentro da Netflix. Poxa, os filmes que eu estou assistindo, existe um algoritmo que vai dizer assim, já que tu gostou desse filme, tu assistiu vários similares, eu também tenho outras que são muito parecidas. Como é que ele consegue acertar nosso gosto baseado na nossa experiência? Tem empresas que usam um modelo preditivo, que é preditivo. É adivinhar, olhar lá para frente. Quais clientes nossos vão cancelar? Alguém trabalha aqui com cliente recorrente? Paga no mês? Nossa, trabalho. Qual é que é a empresa? O negócio? A empresa que eu trabalho é uma balanceamento industrial. Balanceamento industrial. Eu trabalho em central. Legal. Bacana. E aí, todo mês, ou todo período, eles têm que fazer o balanceamento e tal. Aí, de repente, um cancela. Aí a gente vai dizer assim, puxa, será que teria como ter evitado esse cancelamento através do modelo preditivo? O que é? Se eu pegar todos os clientes que cancelaram e identificar o comportamento deles, quem é aquela, vamos pegar o B2B, né, a empresa, no caso, poderia ser para pessoa física, né, que é muito comum. Se eu sei qual é a região daquela empresa, quantos anos aquela empresa tem, todas as características demográficas, enfim, dela, e replicar isso na minha base e dizer assim, ó, tá vendo esse
essas empresas aqui, elas são muito parecidas com aquela que cancelou. Então, antes dela pedir para cancelar, vamos lá e vamos marcar uma reunião com ela. Vamos apresentar ideias novas, vamos propor soluções novas, mostrar a tecnologia de balanceamento que a gente acabou de implementar, mostrando para ela que vale a pena. Né? Mas a gente tem que entender muito por que ela cancelou. Por causa de custo? Puxa, então a gente vai lá e conversar para ela. Nosso pode ser um pouco mais caro, mas olha só o que a gente está oferecendo para você. Pô, a gente sabe o quanto é importante evitar o cancelamento. É muito mais caro a gente ter que vender que manter um cliente na nossa base. Isso foi muito aplicado para assinatura de revista. Vocês imaginam, 100 mil assinantes, revista ou aplicativo. Como é que faz para reter a base? Através de um modelo preditivo. Entendendo por que os outros cancelaram, replicando isso na nossa base e fazendo ações em cima desses clientes para que eles não cancelem, ou evite o cancelamento, ou o famoso churn. Burburinho, loja colaborativa focada em moda autoral sustentável. Tem marcas independentes, criadores, pequenos empreendedores, em um espaço físico e digital com curadoria de tendências. É um negócio diferenciado, porque apoia marcas locais. Né? Tipo assim, puxa, questão de moda, né? Onde as mulheres entendem melhor, né? Conhece muito bem que existem vários tipos de roupas, enfim, marcas, mas às vezes quando pega algo autoral é muito personalizado, puxa, é exclusivo. Agora, por que eu tenho que comprar aquela marca, aquela coisa super famosa, short, se eu apoiasse localmente? É muito certo. Vocês já conhecem essa empresa, mas ela é dos cases. Né? Quando a gente fala em criação e empreendedorismo, e por último, o TOT Diversidade, que é uma startup de impacto social que capacita refugiados imigrantes para o mercado de tecnologia. Vocês já pensaram em pegar um venezuelano, um haitiano, e formar ele para ser um desenvolvedor, para apoiar a empresa em determinado, dar esse treinamento? Olha quantos refugiados a gente tem no Brasil. São exemplos de como as coisas diferentes que eu mostrei para vocês, quando a gente encontra essa interseção, tecnologia com imigrante, o que tem a ver tecnologia com imigrante? Está aqui. Isso é um case prático em termos de inovação, porque integra o propósito, ajudar os imigrantes em dificuldade, com tecnologia e com impacto social, né? Trazendo essa inovação. Tranquilo, gente? Perguntinha? Não, Como é que estamos de tempo? são 20 e 19, 10 minutos, 12 minutos. O que vocês acham de pensar 5 minutinhos aí e se perguntar que problema eu resolveria com o negócio digital? Pense em algo que incomoda vocês. Como é bom resolver problema, a gente tem que pensar assim. Porque às vezes o problema que a gente faz, a gente quer ficar longe de problema, não, a gente tem que gostar de problema. É buscar problema, né? Sair correndo atrás de problema. Mas o verdadeiro empreendedor, ele gosta de resolver problemas. Isso vai ensinando ele a crescer, a se desenvolver. Então pensem num problema, algo que incomoda vocês, tentem encontrar uma solução para isso. Escrevam uma ideia com base nesse problema, público e solução. Isso vai ficar como, digamos assim, uma atividade de casa para vocês, tá? Que eu gostaria de ver lá no mural. Jeff já criou lá um espaço, né, Jeff? Para que vocês possam contribuir, dizendo qual é que é o que incomoda vocês e como vocês propõem uma solução para isso, né? E definam o público, enfim, a gente poder debater e discutir em cima dessa ideia de vocês. Eu queria esquentar os motores, queria começar a trabalhar nessa questão da criatividade, provocando a mente de vocês. Saindo um pouquinho da zona de conforto para a gente poder discutir. Quem sabe no final não sai um negócio bacana, né? E a gente vai trabalhar um business model Canvas, tá? Alguns de vocês já conhecem, mas ele é uma ferramenta muito visual. Ela não é nova, ela já tem bastante tempo, até mais de 15 anos. É do Osterwalder, Alexander Osterwalder, dinamarquês, se não me engano.
Por que ela se popularizou? Por causa desses blocos. É muito fácil entender o propósito da empresa. O que ela vai fazer? Para quem ela vai? Qual é o valor que ela entrega? Quando a gente fala de valor, a gente não está falando de valor financeiro, né? A gente está dizendo assim, como que a gente vai ajudar? Como que a gente vai, de fato, fazer com que as pessoas digam, isso é muito bom, isso é muito legal, eu me identifico isso. Mudou, entregou, isso é valor, né? Proposta de valor. É aqui que a gente tem que seguir o valor. Como é que eu vou tudo bem, eu tenho uma ideia maravilhosa e vou implementar e criar um propósito, né? Mas como é que eu vou me relacionar com os meus clientes? Lembra aquilo que eu falei do modelo preditivo? Como é que eu vou manter eles na base? Quais são os canais que eu vou utilizar para manter na base? Né? Como é que tipo de relacionamento eu vou ter que ter com eles? Então a gente tem essas duas camadas interligadas. Quais são os segmentos que a gente vai trabalhar? Nicho. Não é todo mundo, são segmentos específicos. Aí depois a gente vem para o outro lado. Quais são as principais atividades do dia a dia? Quais são as principais fontes? Quais recursos a gente tem que ter em ferramentas no nosso dia a dia para poder viabilizar essa proposta de valor? A gente tem que ter parceiros, a gente não pode trabalhar sozinho, a gente viu agora, a gente tem que ter a ajuda de alguém. Tem que seja terceirizado, sócio, alguma coisa desse tipo, né? E quanto isso vai me custar e quanto eu vou ter de receita. Saber se eu vou ter esse lucro. A gente precisa de lucro. Mesmo uma ONG, né, mesmo a Igreja Católica, mesmo qualquer, por mais seja o negócio benevolente, ajuda as baleias, Greenpeace, se não tiver lucro, fecha e não ajuda as baleias. Eles têm que ter receita, precisam captar a gente eles têm que tirar desses custos para saber se estão tendo lucro para se manter. Então a gente tem que ter muito bem acompanhado, muito bem monitorado, esses 9 blocos aqui, eles são de fato essenciais para a gente poder evoluir. Né? E, deixa eu ver, eu já ia entrar na questão da proposta de valor, mas eu vou deixar para amanhã, porque aí a gente consegue ver com calma, eu não quero sobrecarregar vocês. O importante mesmo é conhecer vocês nessa primeira aula, isso é muito, muito bacana, muito legal. Depois eu vou conferir online, quem estava online, e agradecer quem estava novamente presente aí, né, por ter participado, e que a turma é bem legal, o pessoal engaja bastante, né, Jefferson? Isso é muito, muito, muito bom. E dizer que as aulas, elas também não terminam aqui, né, a gente vai continuar conversando muito, se vocês tiverem alguma dúvida, vão trazer. Pensem, né, naquele negócio que vocês estão imaginando implementar, nessas ideias, revisem esse material também, ele já está disponível. Eu coloquei uma errata, tá? O Jefferson, na verdade, colocou uma errata, que são as datas dos nossos encontros, tá? Eu acabei colocando a partir do dia 7 de agosto, 6 de agosto, né? Na verdade, acho que a gente tinha planejado antes, eu acabei mandando outra versão, mas a gente mandou uma errata. Então, mudem os dias, tá? Porque os encontros são sempre nas quartas e nas quintas, às 19 horas. Eu acho que vai ser muito bacana, vai agregar bastante valor para vocês. E obrigado por contribuírem, obrigado por participar. Isso vai deixar a aula bem dinâmica, vai ser muito legal. Tem pergunta, alguma questão que tenha aparecido? A Maria Eduarda falou ali, fez um comentário sobre o meu maior problema é o sistema da Receita Federal, o sistema cai e eu não trabalho. A solução é eliminar o sistema deles. É o sonho de todo mundo acabar com a Receita Federal. Porque agora eles têm até um servidor hiper avançado chamado T-Rex. Ele processa muito mais rápido o imposto de renda e encontra muito mais fácil aí. É os T-Rex ressurgindo. Essa inteligência artificial. Os jovens, alguma dúvida? Alguma questão? Tranquilo? Tudo sob controle? Amanhã vai ser mais bacana, a gente vai evoluir mais ainda, tá? Um bom descanso para vocês e cuide-se no retorno para casa, tá bom?